A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido irmão ou querida irmã, mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso bom Deus por mais esta riquíssima oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Hoje eu venho trazer uma mensagem seríssima. Uma mensagem seríssima, muito importante para a nossa vida espiritual, tá bom? O tema da mensagem de hoje é: cuidado com o pecado da prostituição. Cuidado com o pecado da prostituição. E o que me inspirou para estar trazendo essa mensagem foi ali a passagem muito conhecida do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, que fala ali sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos estar lendo o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu querido irmão ou minha querida irmã, você prestou atenção, você reparou que a primeira obra da carne mencionada aqui nessa passagem bíblica foi a da prostituição? E eu acredito que não seja por acaso que a primeira obra da carne mencionada aqui nessa passagem bíblica de Gálatas 5, versículo 19, acredito que não seja por acaso que foi a prostituição. E o que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Que a prostituição é o pecado, infelizmente, eu falo isso com toda tristeza, eu chego à conclusão de que a prostituição é o pecado que mais leva as pessoas para o inferno, que mais faz com que as pessoas não herdem o reino de Deus. Acredito que o pecado da prostituição seja o pecado mais sedutor, tá? E o Espírito Santo me fez lembrar de personagens bíblicos de grande envergadura que tiveram complicações, problemas com o pecado da prostituição, né? O mais conhecido, o mais famoso foi o rei Davi. A palavra de Deus diz que o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi tentado, ele caiu no pecado da prostituição e teve grandes consequências maléficas na sua vida, esse pecado, que acredito eu que se pudéssemos perguntar para Davi, rei Davi, valeu a pena aquele pecado da prostituição que você cometeu com Batseba, e depois teve todas aquelas outras, circunstâncias que, como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Temos outro personagem bíblico consagrado por Deus desde seu nascimento, nazireu, escolhido por Deus para libertar o seu povo dos exércitos
dos filisteus, Sansão, né? Que também, infelizmente, caiu no pecado da prostituição, não obedecendo a ordem de Deus de não se imiscuir com as mulheres dos povos pagãos, e cedeu ao pecado da carne e teve consequências também terríveis. Perdeu seus 2 olhos, né? Foi envergonhado pelo povo filisteu, mas no final da sua vida Deus o honrou porque ele se arrependeu. Temos também outro grande homem de Deus, muito usado, né? Que o seu legado ficou até hoje na palavra de Deus, o rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, de grande sabedoria, um homem mais sábio, né? Escreveu o livro de Eclesiastes, também de grande sabedoria. E naquela época era permitido o homem, né, ser casado com muitas mulheres, com várias mulheres, com muitas mulheres, mas acredito que essa não era a vontade de Deus para Salomão. E não somente ele teve muitas mulheres, mas ele foi casado com mulheres de povos pagãos também, que adoravam outros deuses, e isso também teve grande complicação na sua vida. No final da sua vida, ele foi adorar outros deuses, ele até tentou homicídio contra Roboão, se eu não me engano. Meu querido irmão ou minha querida irmã, essa mensagem de hoje é uma mensagem para nós termos vigilância, porque, como diz a palavra de Deus, que o pecado ele nos rodeia tão de perto. E eu me lembro aqui do saudoso irmão Nilson Boulé, que ele disse que muitas vezes as coisas, né, o pecado, ele vem aos nossos olhos, muitas vezes não é os nossos olhos que procuram o pecado, não, mas muitas vezes o pecado vem aos nossos olhos, pecado que tão de perto nos rodeia. Meu querido irmão ou minha querida irmã, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado da prostituição para não perdermos a nossa salvação. Porque se nós praticarmos o pecado da prostituição, nós vamos expulsar o Espírito Santo de nossas vidas. E a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo em nós. Eu quero te dizer, meu querido irmão ou minha querida irmã, vale a pena fugir da prostituição. Se eu não me engano, na palavra de Deus diz que fuja da prostituição, fugir da prostituição, né? Não foi isso que José do Egito fez quando a mulher de Potifar quis o seduzir? Ele fugiu, ele correu. Vale muito a pena, né? Como diz outra mensagem que trouxemos aqui, nós somos chamados, está aqui na palavra de Deus, nós somos chamados para ser santos, separados, e não quer dizer que nós não vamos ter prazer sexual, não quer dizer isso não, mas vamos ter um prazer sexual licitamente, de acordo com a vontade de Deus. Se nós formos casados, poderemos ter perfeitamente um prazer sexual maravilhoso. Eu lembro aqui do pastor Cláudio Duarte, quando estava participando do programa do Ratinho, ele falou uma palavra ali tremenda que ficou gravada no meu coração, e
né? E aqui eu dou os parabéns a ele. Ele falou que a única nudez que o cristão casado deve ter acesso, a única nudez é a do seu cônjuge. E eu ainda vou além, que o único prazer sexual que o cristão verdadeiro, casado, deve ter, o único prazer sexual é quando ele está na presença do seu cônjuge, tá? Então, meu querido irmão ou minha querida irmã, vamos ter muito cuidado com o pecado da prostituição, porque este pecado é o que mais atrai. O que nós chegamos à conclusão aqui dessa passagem é esse, essa, que o pecado que o inimigo mais seduz, mais atrai as pessoas é o pecado da prostituição, tá? Devemos ter muito cuidado, devemos ter muita consagração. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor, tá? E vale muito a pena nós termos uma vida de santificação a Deus, é uma vida com alegria, prazerosa, com saúde, com entusiasmo, porque o pecado da prostituição, meu querido irmão, quer tirar a sua felicidade. Não vale a pena, não compensa. Se você é a habitação do Espírito Santo, e eu acredito que você seja, que é por isso que você se interessa em crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, de ter mais sabedoria, felicidade. O pecado da prostituição quer tirar sua felicidade, quer tirar sua alegria, quer tirar seu contentamento, quer tirar o seu prazer de viver. Não compensa, tá? E vamos ter muito cuidado com o pecado da prostituição, porque este é um pecado, como eu já disse, torno a dizer, este é um pecado muitíssimo sedutor, e temos que viver em espírito, alimentar o nosso espírito, para não estarmos propensos a esse pecado. E quero te dizer também que, se você é casado, tenha o máximo possível de relacionamento íntimo, de prazer sexual com seu cônjuge. Tenha o máximo possível, que assim você vai estar menos propenso a cair no pecado da prostituição. Tá bom? Então, fique com essa mensagem, fique com essa palavra de Deus no seu coração, tá? Deixe o Espírito Santo ministrar mais no seu coração, falar mais no seu coração, e que vai ser com certeza de grande edificação. O Espírito Santo vai falar onde eu não falei, por eu ter esquecido, por eu ter falhado, mas o Espírito Santo, ele aplana os nossos caminhos, tá bom? Fique com Deus, fique com Deus, tá? Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus, fugindo da prostituição, nos santificando, nos consagrando, tendo essa paz, tendo a companhia de Deus, tendo a presença de Deus. Assim você vai viver maravilhosamente, com alegria, com saúde. E como diz a palavra, como tem um ditado, né, de uma música que diz: pode vir quente que eu estou fervendo. Então, as dificuldades do dia a dia, pode vir quente que eu estou fervendo, que eu estou fervendo com fervor do Espírito Santo, tá bom? Então, fique com Deus. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo
e eterno Salvador, você tem essa riquíssima oportunidade agora. Coloque sua mão esquerda no seu coração e a direita eleve aos altos céus com forma de concha e diga assim para o Senhor Jesus: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo Salvador e me comprometo a fugir do pecado da prostituição, porque eu sei que esse pecado, como todos os outros, não compensam, só quer trazer a minha infelicidade e só quer roubar a minha salvação. Assim eu te recebo e já te agradeço pelo Senhor ter me escolhido, te agradeço eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, tá? E nunca se esqueça, e não vos conformeis com a vontade do diabo, no mundo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério e na sua igreja, mas transformai-vos, quem? A nós mesmos, através da renovação do nosso entendimento, que vem por meio da palavra de Deus, para que conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que ela seja executada por meio de você e de mim, aqui na terra como ela é no céu. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém!